Primeiro, vamos começar com a modelagem, tá? Aqui nós vamos cortar um quadradinho no papel sulfite de 16 centímetros por 16 centímetros o quadrado. Aqui eu já arredondei os lados, tá? Então, aqui o que eu vou fazer para arredondar esses cantos? Eu vou dobrar ao meio esse meu papel, certinho, tá? No meio. E vou pegar essa minha régua de canto e vou usar o raio de 4 centímetros, tá? Vou colocar ele bem certinho na extremidade. O importante é que aqui, ó, ele esteja rente a essa ponta e rente a essa pontinha aqui. Aí, eu venho com a régua e passo uma costura, uma marcação aqui com a caneta e faço uma outra marcação aqui com a caneta também. Dessas laterais para dentro, nós vamos marcar 1,5 centímetro. Então, eu vou vir aqui com a minha régua e vou marcar 1,5 centímetro dessa minha parte aqui. Deixa eu pegar uma régua mais certinho aqui, ó. 1,5 centímetro. Nós vamos marcar aqui 1,5 centímetro. E você pode fazer uma marcação para ficar mais em evidência, tá? Aqui, ó, 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. Aonde você fez a sua régua de canto aqui, ó, de 4 centímetros, né, de raio, nós vamos colocar ele lá de novo, ó, e vamos tentar igualar ele o máximo que a gente puder lá na extremidade, ó, e nós vamos puxar esse arredondado aqui pra cima lá. Eu igualei a minha régua aqui e vou vir, ó, como se eu estivesse ainda contornando a parte ali do arredondado, ó. E ele vai ficar dessa forma. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui na pontinha e vou tentar igualar o máximo que eu puder ele lá na pontinha, ó, lá na extremidade. Então, eu vou vir e vou igualar ele aqui com a outra parte. Ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui o molde, tá vendo, ó? E vocês vão recortar pra mim, pra gente fazer essa modelagem. Aí, ela vai ficar dessa forma. Você recortando, ela vai ficar desse jeito, ó. Esse é o molde que a gente precisa pra fazer o nosso porta-ovos. Então, vamos preparar pra montagem. Aqui, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido, exatamente o molde que a gente fez lá, tá? Vocês vão cortar exatamente, vai riscar e vai cortar exatamente o molde. 2 vezes no tecido da sua preferência. Aqui eu utilizei 2 tecidos iguais. Mas se você quiser usar um tecido principal e um outro tecido de outra cor, pode também. E aqui também eu vou usar um pedaço de manta, tá bom? Aqui eu cortei ele um pouquinho maior, que fica mais fácil depois pra gente refilar e deixar ele na medida perfeita. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alfinetar essa parte, tá? Junto lá com a minha manta. Lembrando aqui que é pontinha com pontinha, tudo certinho. Então, aqui eu vou alfinetar um com o outro. Aqui você não vai precisar passar ferro essa parte para ele assentar na manta, que não tem necessidade. É só deixar ele bem certinho aqui, que vai dar super certo, tá? A gente vai deixar uma abertura mais ou menos de uns 3 dedos, tá? Nessa parte sem costurar. Então, nós vamos passar um pé de máquina nessa volta toda desse nosso material e vamos fazer os piques na volta. Então, eu vou primeiro passar a costura e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, passei a minha costura, tá? Aqui, ó, eu gosto bastante de frisar essa parte das pontinhas. Aqui a gente faz um retrocesso, tá? Nas 2 partes. Aqui, quando encontra certinho o bico, a gente faz um retrocesso aqui e aqui também. Porque quando a gente for cortar, a gente faz um pique nessa ponta aqui, para ela fazer uma virada perfeita. Então, é necessário que faça um pique perfeito nessa parte também. Então, agora nós vamos cortar, refilar essa parte toda. Aqui eu gosto de deixar uma parte a mais mesmo, sem refilar, tá? E mostro para vocês como que vai ficar essa parte. Refilei essa parte toda e aqui eu deixei um pedaço da manta, tá? Eu gosto sempre de deixar essa parte da manta mesmo sobrando para quando a gente for fazer esse acabamento ele ficar perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer o pique nessa volta toda. Aqui eu vou começar o pique nessa parte aqui, ó, nessa extremidade. Então, eu vou vir e vou fazer um pique, ó, quase chegando próximo à minha costura, tá? Ó, dos 2 lados, primeiro a gente vai iniciar aqui o nosso pique. Feito isso, agora eu vou vir, ó, nessa curva toda
e vou fazer vários piques nessa curva, chegando próximo à nossa costura. Não pode ultrapassar essa volta toda. Somente nas curvas, tá bom? Feito nas curvas. Ó, fiz em toda a curva. Agora, nós vamos desvirar. Vou tirar os alfinetes e vou desvirar essa parte toda, tá? Desvirada, passei a ferro, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E lá, aquela parte que a gente deixou com a manta um pouco maior, ele vai te ajudar para essa parte, ó, ficar bem parecida com a outra. Aqui não ficar parecendo que tem uma abertura. Aqui vocês podem fazer tanto o pontinho invisível, tá? Como também pode fazer uma costura aqui, um pesponto mais na beira. Então, aqui no caso, eu já vou passar um pesponto nessa volta toda e vou voltar aqui só para mostrar para vocês o encaixe aqui dessa parte do botão. Pespontei a volta toda e ela ficou desse jeito. Então, agora a gente vai centralizar essa parte, nós vamos vir aqui e vamos centralizar essa parte aqui. Vamos achar o meio aqui e vamos achar o meio aqui pra gente colocar o botão e essa peça já está pronta. Aplicados os nossos botões, coloquei o meio centralizado, junto com o outro meio, coloquei com o furador e já apliquei o botãozinho aqui de coração, tá? E aqui pra gente colocar o nosso óculos, ó, a gente aperta ele aqui, com as perninhas aqui pra fora, e já tá pronto o nosso protetor de óculos.